E aí, pessoal, mais um episódio aqui do podcast está começando. Dessa vez comentando a nova temporada de The Boys, série que chamou a atenção das pessoas na primeira, mas nessa segunda estourou assim, toda hora era gente discutindo, comentando, criando meme, o que é muito legal porque ela merece demais. Se alguém aí não me conhece, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao Sessão R6 e avisando antes que vou dividir o episódio em duas partes. A primeira vai ter spoilers apenas da temporada que lançou ano passado, 2019, mas dessa nova vou me basear mais nos trailers e na sinopse. Já a segunda parte tem o objetivo de aprofundar alguns comentários e falar mesmo de algumas cenas, porque temos muito o que conversar. O recado tá dado. Então, vamos lá. Em uma segunda temporada mais intensa e mais desesperada de The Boys, Butcher, Hughie e a equipe se recuperam de suas perdas da temporada anterior e, fugindo da lei, sofrem para lutar contra os super-heróis. Enquanto Vought, empresa que gerencia os heróis, entra em pânico com a ameaça dos super-vilões, e uma nova heroína, Stormfront, agita a empresa e desafia um Homelander já instável. O showrunner responsável é Eric Kripke e é baseada nos quadrinhos de mesmo nome de Garth Ennis e Darick Robertson. Uma curiosidade é que o ator Seth Rogen é o produtor executivo, inclusive ele já fez uma aparição na temporada passada e vocês podem encontrar essa série na Amazon Prime Video. Caso você nunca tenha assistido, aviso que é um conteúdo muito explícito, bem violento, quase todos os episódios a classificação é 18 anos, porque não é para todo mundo. Bom, o que me fez curtir essa série logo na primeira temporada foi ver o tempo investido em mostrar como seria o mundo se ele realmente tivesse super-heróis. E isso vai muito além de dilemas morais e batalhas, porque vivemos em uma sociedade capitalista, então faz todo sentido monetizar os heróis ao máximo, e só na primeira temporada nós temos roupas inspiradas nos heróis, propagandas, produtos, alguns até que são bem aleatórios, mas sempre arranjam um jeito de estampar a cara de algum herói conhecido. Também temos filmes, igrejas, parques temáticos, e eles investem muito tempo mostrando isso ao público e nos ensinando como essa realidade funciona, e eu acho tudo incrível, porque é uma visão desse gênero que até então eu nunca tinha visto. Nessa nova temporada, continua tendo uma pegada muito moderna, seja com a cobrança da mídia sobre empoderamento feminino, a questão da diversidade também, e memes. Eu adorei como eles usaram os memes como forma de propagação de ideias, opiniões, seja a favor ou contra alguém, e isso é tudo muito atual, muito moderno. E é bem legal saber que a série tá ligada no que acontece na internet, seja para usar isso a favor da história ou só para tirar sarro mesmo. E por falar em capitalizar os supers, eles enaltecem bem mais a questão das propagandas e como eles priorizam uma modelo, por exemplo, em um padrão simplesmente porque convém e é o que as pessoas querem ver. E apesar disso não ser muito discutido, em poucas cenas e imagens a mensagem já é passada. E um foco em especial que eles trazem é a produção de um filme dos 7, que é o nome do grupo, né? E não só a gente vê bastidores de como um filme é feito, e eu sou muito suspeito para falar, eu amo esse tipo de coisa. Qualquer oportunidade que eu tiver de ver uma produção por trás das câmeras, eu adoro. Mas também abordam a inclusão LGBT+, e como a publicidade pode se tornar algo puramente interesseiro, apenas para atrair um grupo de pessoas, sem se importar com a liberdade de expressão de fato. E isso é o Pink Money, no caso alguma produção ou algum produto voltada para o público LGBT+, simplesmente para lucrar ou ter o seu sucesso. E perceber que The Boys está fazendo um comentário sobre o Pink Money não só é genial a maneira como eles fizeram, mas também mostra como as pessoas ainda têm uma visão específica e até preconceituosa do que é a diversidade. Foi uma das mensagens mais interessantes que eu tirei dessa temporada. E sobre a história no geral, tem seus momentos bem surpreendentes. Em quase todo episódio, pelo menos uma vez, acontecia alguma coisa que eu não esperava, alguma revelação ou surpresa, então não chega a ser previsível.
E também tem todos os comentários a respeito do capitalismo, né, que eu já comentei, mas pra mim um problema que acabou atrapalhando a história foi o foco. Eles focam bastante em várias coisas ao mesmo tempo e nem todas acabam compensando no final. Como, por exemplo, o The Deep, personagem que é claramente uma referência ao Aquaman. Praticamente todas as suas cenas eu não entendi o porquê de estar na série, porque o arco dele não tem nada a ver com a história principal. E, sinceramente, ele não é tão interessante assim. Parando pra pensar, eu também senti isso na primeira temporada, quando ele é meio deixado de lado do restante dos 7. Aí ele tem toda uma crise existencial, enfim. Isso eu senti que não acrescentou muito. Mas eu admito que quando eles focavam na vergonha que ele sentia pelo próprio corpo, por causa das guelras que ele tem na barriga, isso tem muito potencial, eu achei interessante. Mas eles infelizmente acabam não aprofundando o suficiente. E por falar em personagens coadjuvantes, um acerto muito positivo é a oportunidade que eles dão para destacar os outros personagens secundários e terciários, como a Kimiko, French, o MM ou Mother's Milk, ou em português Leitinho, e a Queen Maeve, pessoas que até então perdiam o destaque para os principais, como Hughie e Homelander, mas nessa temporada eu senti que conhecemos um pouco mais de cada um, seja por uma mania ou a chegada de um parente, flashbacks, enfim. Tô falando logo agora porque eles são muitos e quando chegar a seção dos personagens mesmo, aí eu aprofundo os que mais me chamaram a atenção. Mas esses que eu citei estão bem mais aproveitados, em especial a Maeve, que eu vou falar dela mais na frente, mas o que ajudou o destaque é que antes a série era mais voltada para a perspectiva do Hughie, desde a morte da sua namorada até todo o seu envolvimento com o resto do grupo. Mas agora, apesar dele ainda ter sua relevância, o foco é a perspectiva dos outros. E levando em consideração que tem personagem pra caramba nessa série, foi uma escolha bem inteligente. E em relação aos episódios, ao todo são 8, em média de 50 minutos cada. E antes a Amazon lançava todos de uma vez, mas esse ano decidiram só um por semana. E muita gente ficou sem entender porque claramente é uma série feita pra maratonar. Mas aparentemente esse método deu super certo, porque toda semana eu via uma galera comentando, teorizando, criando memes nas redes sociais. Então não duvido nada eles repetirem isso para a terceira temporada, que aliás já tá confirmada. Eu não tenho paciência para assistir um episódio por semana, aí achei melhor esperar sair todos, para só então assistir tudo de uma vez. E sem dúvida, meu episódio favorito foi o último, o 8, porque é o que acontece mais coisa, tem mais ação, e as pessoas que eu tanto esperava que se juntassem, se juntaram. Digo isso porque acredito que a maioria dos personagens ficam mais interessantes quando estão juntos. Então, sem dúvidas, foi o meu preferido. Mas no geral, todos são interessantes. E esses dias eu tava conversando com uma amiga minha e a gente chegou à conclusão que em todos os episódios acontecem coisas bem legais, que prendem a nossa atenção, mas ao mesmo tempo acontecem coisas dispensáveis que impedem que os episódios sejam ainda melhores, sabe? Então acaba tendo esses altos e baixos com muita frequência. Mas agora vamos para os personagens, começando pelo meu favorito, Homelander, em português é Capitão Pátria, interpretado pelo Anthony Starr. Não sei se ele é meu personagem favorito, mas com certeza é meu ator favorito de toda a série. É aquela pessoa que você não imagina como o personagem seria se outro ator estivesse no papel. Ele é o Homelander. Ele faz um uso muito bom das expressões faciais, lida bem com cenas mais emocionais e também com a ausência de emoção, o que é bem importante. E pra quem não sabe, o personagem é inspirado no Capitão América e Superman, mas vindos do inferno, né? Porque ele é super escroto. Ele sabe que é a pessoa mais poderosa da sala e sabe como tirar proveito disso. E eu adoro que desde a temporada passada a série deixa muito claro que é alguém que você não mexe. Homelander não é o tipo de pessoa que só fala e não faz. Se você pisar no calo dele ou só chegar perto, ele faz tudo aquilo que ameaça fazer, porque tem a capacidade para isso. E isso acaba lhe dando um certo poder entre as pessoas, porque sabe que vai ter o que quer. Anthony Starr dá vida a uma pessoa muito complexa, que é apaixonado pela atenção que recebe dos fãs e da mídia.
claramente é aquela pessoa que a gente ama odiar. Eu mesmo, todo episódio, queria que ele morresse, mas aí depois pensava que se isso realmente acontecesse, eu não sei o que seria da série. Talvez ela até perdesse um pouco do rumo. Então tem essa dualidade, sabe? É um ator sensacional e eu espero que apareça em mais projetos, porque ele merece mais reconhecimento com certeza. Em seguida temos Aya Cash, que faz a Stormfront, se eu não me engano, em português é Tempesta ou Tempesta. É a nova personagem integrante dos 7 e ela me surpreendeu muito. Não só a atriz é sensacional no modo como ela dá vida à Stormfront, principalmente com um monólogo lá pro meio da história que ela tira de letra, que ela tem com o Homelander, inclusive, mas eu adorei também que ela é estratégica. Sabe como fazer as pessoas gostarem dela, sabe também como as redes sociais funcionam e principalmente como usar isso a seu favor. O comentário feito em cima disso é tão interessante que eu tenho que aprofundar mais na parte com spoilers. Até porque com as revelações dos últimos episódios, os comentários se tornam cada vez mais profundos. Eu gostei da proposta, dá pra entender o seu modo de pensar, mas realmente a conversa só vai estar mais completa com alguns spoilers. Então aguardem aí. E a próxima a ser comentada é a Queen Maeve, ou Rainha Maeve, interpretada pela Dominic McElligott, inspirada na Mulher Maravilha. Na primeira temporada era praticamente uma figurante e agora, apesar de ainda não sabermos muito, nós vemos a personagem lidar com dificuldades quando é obrigada a ter a sua vida pessoal e a profissional colidindo. Todo o desenrolar desse arco, pra mim, foi uma das mais marcantes dessa temporada. Espero que daqui pra frente ela tenha ainda mais participação na história central. Bom, um conselho para quem ainda vai ver essa temporada é não assistir os trailers, porque apesar de todos serem muito bons e com música e edição bem legais, grande parte das cenas de ação já são mostradas no material promocional. Então, se você for direto para a série, vai se beneficiar mais, vai ter mais oportunidades de ficar surpreso, principalmente nos 3 primeiros episódios. Mas, resumindo, a nova temporada de The Boys faz jus à série, com cenas e revelações surpreendentes, também faz um bom trabalho gerenciando o destaque para os vários personagens existentes, apesar de alguns terem mais relevância que outros. Para quem curtiu a temporada anterior, vale a pena conferir essa, mesmo achando um pouco inferior à primeira. Então, pessoal, assim eu finalizo a primeira parte, sem spoilers. E agora, para poder comentar certas cenas que necessitam ser discutidas, vou entrar na segunda parte com spoilers. Para quem ainda não viu e não quer saber nada sobre os episódios lançados, recomendo assistir primeiro e depois escutar o resto. Mas para quem aí já viu ou simplesmente não se importa em saber o que acontece, esse é o momento de vocês. Aos que vão parar por aqui, obrigado por acompanhar o podcast. Nos sigam lá no Instagram, @sessãoas6, para ficar por dentro das novidades. Então vamos dar continuidade. Bom, não é novidade que The Boys tem vários momentos que proporcionam surpresa, aflição e até mesmo reflexão. Então aqui vai meus destaques para a segunda temporada. Indo por ordem cronológica, eu achei super legal que mostraram logo no episódio 1 um funcionário da VOT que serve de cobaia para testar os produtos deles antes de serem lançados, justamente porque ele tem a capacidade de se regenerar. Inclusive isso foi mostrado, mesmo que ele perdesse um braço, por exemplo, crescia outro no lugar. O que me chamou a atenção são os paralelos com as grandes empresas que fazem testes em animais, às vezes até em pessoas mesmo, para aprovar alguma mercadoria. E se a realidade delas fosse a nossa, isso super aconteceria na vida real, que é justamente essa a proposta da série, né? E apesar de ser algo pequeno na história, eu achei bem inteligente. Em seguida, a cena que eu queria trazer aqui é a que o Homelander tira a Maeve do armário durante uma entrevista num programa de TV. Esse é um ótimo exemplo de que ele não só é uma pessoa perigosa fisicamente, pelos poderes que tem, mas também psicologicamente.
Quando a entrevistadora pergunta se eles têm a intenção de trazer mais diversidade pro grupo, ele não só diz que os 7 têm diversidade, como fala abertamente que a Maeve é membro da comunidade LGBTQ+. E ele nem hesitou, mano, pra criar um suspense, sabe? Ele falou na lata. E é uma coisa assim, tão pessoal, fiquei com muita pena dela. E isso gerou todos aqueles conflitos, né, que eu falei, a questão do Pink Money, ela virar a garota propaganda de inúmeras marcas, algumas até que não tinham nada a ver com representatividade, tipo, eu acho que tem uma cena que mostrou um cereal colorido com a cara dela, mano, nada a ver. E explorar isso foi o que eu falei lá atrás, um dos arcos mais marcantes da temporada. E já que eu tô falando dela, quando ela apareceu pra descer a porrada na Stormfront, junto com as outras, nossa, mano, muito massa. Mas antes de eu falar da Stormfront, já que eu mencionei o Homelander agora, vou aproveitar o gancho para falar do próximo destaque. Assim, um dos questionamentos da primeira temporada era se a esposa do Billy Butcher tinha sido estuprada pelo Homelander ou se ela que traiu ele. E eu não sei vocês, mas pra mim, definir isso faz uma diferença muito grande. E num simples diálogo, em um episódio que eu não vou lembrar qual, ela admite que foi estuprada. E primeiro que eu fiquei aliviado que eles nos deram uma resposta, né? E não ficaram só enrolando, como muitas séries fazem. Mas quando eu terminei a série, fiquei bem decepcionado, porque essa informação é completamente esquecida. Ninguém lembra disso, a personagem não teve a justiça que merecia, infelizmente. E eu só espero que na próxima temporada eles achem uma forma de relembrar o que o Homelander fez. Se faz muito necessário. Não pode deixar isso passar batido, porque eu acredito que não foi discutido como deveria, não com a seriedade que merecia ter. E assim, simples diálogos e interações poderiam ter resolvido essa questão. Mas enfim, fica aí para a próxima, né? Bom, outra coisa que eu não posso deixar de trazer aqui foi a simplicidade e a força que o início do episódio 7 tem. Pra quem não lembra, ele começa mostrando a rotina de um cidadão comum que acorda, tem seus afazeres, faz sempre as mesmas coisas e vive disso diariamente, sendo que ao longo desse tempo ele escuta e é alienado com os comentários da Stormfront. Tipo, nós precisamos de vocês, os cidadãos de bem têm que se voltar contra esses vilões, eles estão por toda parte. E absorver esse tipo de comentário todos os dias não é para todo mundo, nem todos aguentam esse tipo de pressão. E foi isso que aconteceu com esse cara, que ele se sentiu obrigado a atirar no comerciante que ele vê todos os dias só porque viu um brilho nos olhos dele. E a mensagem que esse começo passou de intolerância e a aversão ao diferente que muitas pessoas ainda têm é incrível. O modo como ele foi feito é incrível. E essa cena sozinha também nos diz: cuidado com o que você absorve das mídias. Temos que saber separar aquilo que vai ser útil ou aquilo que nos faz bem, daquilo que é simplesmente tóxico e não nos acrescenta em nada. E usar como exemplo um personagem que nós nunca tínhamos visto antes, para representar um cidadão comum, foi a melhor forma de representar isso. Foi um soco no estômago, sabe? Bom, o próximo tópico é sobre a Stormfront. A grande revelação da temporada é que ela tem centenas de anos por causa do seu dom de se manter jovem e era casada com ninguém mais, ninguém menos, Frederick Vought. O cara que trabalhava para os nazistas e criou a fórmula do composto V, que é o soro, né, que injetam nas pessoas para elas desenvolverem poderes. E ela, inclusive, foi a primeira a receber a primeira dose. Ela mesma admite isso. E o que mais me impressionou disso tudo foi como ela se deu o trabalho de evoluir o seu discurso. Stormfront sabe que sair por aí gritando ideologias nazistas no século XXI não gera a mesma reação de séculos atrás. Aí ela se adaptou à nova realidade, entendendo como funciona a comunicação moderna, as redes sociais, a interação entre as pessoas, distorceu seu discurso para mirar no público atual. É genial. Tem uma fala dela no último episódio, eu não vou lembrar as palavras exatas, mas foi tipo: as pessoas me amam, elas se importam comigo, mas só não gostam da palavra nazismo.
E isso me fez refletir bastante. Quanto mais pensava, mais associava isso à nossa política atual, onde essa frase se encaixa muito bem em certos contextos. O que eu quero dizer é que, de tudo que foi revelado da Stormfront, essa evolução do ódio, do nazismo até as redes sociais e a comparação que foi realizada foi sem dúvida o que mais me surpreendeu. Sem contar também que ela mesma tinha uns comentários super racistas e xenofóbicos. Pra mim, o auge foi quando ela disse pro filho do Homelander, que inclusive é uma criança branca, loira, de olhos azuis, que ele tinha que se preparar pro genocídio branco. Mano, isso aí foi o auge. Eu ri porque mais desequilibrada que ela não tem, assim. Mas no geral é uma personagem super interessante, uma atriz muito boa, e eu espero que ela tenha o que fazer na próxima temporada, porque inclusive o showrunner já confirmou que ela não morreu. Então fica aí o mistério, o que vai ser dela daqui a um ano, né? E já que eu falei uma frase que me lembrou de política, teve outra também que eu até anotei pra trazer aqui. Quem falou foi a Starlight, adoro ela, e a citação é a seguinte: se você abandonar o navio e deixar os idiotas no comando, você é parte do problema. E de certa forma, não só se refere à política, como também às responsabilidades individuais ou em grupo que cada um tem. Isso aí eu achei muito legal. E para finalizar, não posso deixar de mencionar uma das cenas mais marcantes, se não a mais marcante da temporada, que foi no Tribunal do Estado contra a empresa VOT, que estava sendo investigada, né? E do nada, as cabeças de todo mundo começam a explodir e o pessoal todo chocado, e eu chocado junto com eles, porque eu não sabia o que estava acontecendo. A única coisa que eu espero tranquilamente um ano ou mais para a próxima temporada é saber que eu não vou ter que ver nenhuma cabeça explodir até lá. Porque a minha cota, assim, já encheu só daquele episódio. Então, galera, eu finalizo assim com chave de ouro a segunda parte, aprofundando alguns comentários com spoilers. E termino mais um podcast comentando a nova temporada de The Boys, já disponível na Amazon, recomendo demais. E como eu falei antes, não deixe de conferir o Instagram, @sessãoas6, e deixa lá a sua opinião, o que você achou da temporada, se era o que você esperava, se não era. Manda esse podcast para algum amigo que curte a série. E é isso. Obrigado por escutar até aqui e até a próxima edição. Valeu!